Olá, como estão? Estou aqui para mais uma aula de teoria do yoga. Então, eu estou considerando que vocês estejam acompanhando as aulas anteriores e a ideia da nossa aula é fazer um apanhado sobre as principais vertentes da filosofia do yoga, né? Então, a gente vai dando continuidade, tem as playlists anteriores, que são o conteúdo das eras do yoga, as eras históricas. A gente descobriu ali, a gente estudou, né, as eras históricas, os primeiros povos que habitaram a antiga Índia e que trouxeram esse conhecimento. E esse conhecimento foi sintetizado em 4 livros que se chamam os Vedas, os 4 Vedas. E a partir dos Vedas vai se fragmentando várias correntes, né? Várias correntes filosóficas que posteriormente vão dar origem ao yoga como a gente conhece hoje, tá? Mas a gente está estudando ali a raiz, ou seja, a gente está saindo o brotinho do yoga, nesse momento que a gente está estudando agora, tá certo? Então, como sempre, eu vou minimizar aqui para não atrapalhar. E aí a gente vai dando continuidade nesse assunto que são as Upanishads, tá bom? Vamos lá. Então aqui, só para a gente fazer uma recapitulação do que a gente estudou as ideias místicas, né, da Trimurti indiana, a qual faz parte aqui, ó, faz parte o Vishnu, né? O Vishnu, o Brahma e o Shiva. E aí o Vyasa foi quem recebeu na quarta sucessão disciplinar. Então esses 3 aqui, né, que a gente está falando da mística indiana, foram quem tiveram primeiramente o conhecimento védico, né? O Vishnu, o Brahma e o Shiva. E aí o quarto foi o Vyasa, que em sânscrito significa o compilador. Então aqui a gente está falando de uma figura mística, mas aparece em vários textos da filosofia indiana, textos védicos e posteriormente textos mais para frente, né, que são as fragmentações dos textos védicos, aparece esse nome, que é o Vyasa. Então aqui a gente estima que é uma figura mística também, mas que existiu sim um Vyasa ou vários Vyasas, vários compiladores, né? E de acordo com a tradição, a gente viu isso em aulas anteriores, eu estou fazendo um resumo, né? O Ganesha que escreveu os Vedas, o Ganesha é aquele filho de Shiva, tá? Ganesha é o filho de Shiva, aquele deusinho de elefante. Ele escreveu os Vedas porque o Vyasa estava recebendo isso, lembrando que isso é um conhecimento acástico, né? Um conhecimento que vem do além, tá? Por isso que tem essas duas figuras aqui, esses 2 elementos aqui, que é o Om, né? O Om é um som místico, né? Que simboliza Ishvara, que é, vamos dizer assim, um som, a vibração divina. E o Gayatri é o sol nascente, né? A alvorada, é aquilo que está por vir, aquela luminosidade que está presente. Então esses 2 elementos simbolizam o conhecimento acástico, o conhecimento místico, o conhecimento que existe e a gente precisa acessar através da nossa sabedoria. Então por isso esses três devas, né, que são os principais, a Trimurti indiana, eles são muito considerados. A gente sempre vê em estúdio de yoga, né, sempre tem o Vishnu, o Brahma, o Ganesha também, né, sempre tem, é clássico. O Vishnu, o Brahma e o Shiva que é o patrono do yoga também, tá? O patrono do yoga. Então, só para vocês entenderem um pouco dessa simbologia, claro, resumidamente, para a gente não tomar muito tempo da nossa aula, lembrando que isso é um resumo, né? Um resumo de uma aula um pouquinho maior que a gente faz ao vivo. E aí as fragmentações acontecem que eles viram o quê? Viram os Vedas, os 4 Vedas, ó. Então, esse conhecimento, depois, posteriormente, ele vai virar esses 4 textos aqui, né? Que é o Rig, o Sama, o Yajur e o Atharva Veda, tá? E aí, o que vai acontecer com esses 3 aqui, com esses 4, desculpa? Eles vão virando textos aqui, aí a gente vai estudar esse primeirinho aqui, ó, que é os Upanishads, tá? E aí, as Upanishads é um período da história
do yoga, que foi marcado pela decadência dos Samhitas, tá? Que é uma coleção, uma camada de texto bem antiga dos Vedas, constituído de mantras, hinos e orações, né? Boa parte desse conhecimento estava perdida, tá? Acredite-se que esse foi o momento em que ocorreu a migração da civilização védica na bacia do vale do rio Indo para os afluentes do Ganges, tá? Então, o que a gente viu lá na nossa primeira aula, né? Que os primeiros povos védicos, eles se localizaram num rio que se chama Sarasvati, né? Eles ficaram assim e depois esse rio secou e aí eles foram mais para eles migraram mais para o norte, tá? Então a gente está falando aqui já da parte épica, já da parte que eles migraram para o Ganges, né? Então esse povo que ficava ali, o povo védico, ele veio mais para o Ganges. Infelizmente não tem um mapinha, mas na aula 1, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa relação, tem na aula 1 certinho, tá? Eu explico certinho ali, tá certo? Então a gente vai falar desse fragmento aqui, ou seja, dos 4 Vedas surgiram esses textos aqui, a gente vai falar das Upanishads, tá? Então, o que as Upanishads, né? Surgiu-se então um período de interpretação e reinterpretação ativas do legado védico, ocasionando a criação dos Brahmanas, os Aranyakas e as Upanishads. Todos são considerados parte inalienáveis da revelação védica, tá certo? Então, a gente falou aqui, né? Um desses textos são as Upanishads, tá certo? Eles fazem o que? A interpretação e a reinterpretação desses 4 textos aqui. Ou seja, é os Vedas, a gente só não lê literalmente os Vedas, a gente vai ler a interpretação dos Vedas, né? Através de contos, né? Histórias mitológicas, e é muito interessante a gente observar isso e de alguma forma conseguir acessar esse conhecimento védico, né? Tão antigo e tão valioso para nós praticantes de yoga, tá? Então aqui, vamos dar continuidade, fica atento aí nas figuras, né? Então essa figura aqui principal, aqui existe um mestre, né, que está aqui, com conhecimento védico na mão, né? E aqui um discípulo, tá? Novamente, olha só que essa imagem representa a harmonia com a natureza, né? O yoga surge disso, né? De uma observação da natureza, tá? Então, o que significa o Upanishad? O Upanishad significa sentar-se aos pés do mestre para ouvir seus ensinamentos e representam uma coleção de estudos filosóficos e religiosos compostos pelos rishis ao redor de 1900 a.C., mas só foram fixados em escrito, né? Só foram escritos nos séculos 2 antes de Cristo e depois de Cristo, tá certo? Então essa é a marca histórica que a historiografia tem, né? Esse momento aqui, ó, de 1900 antes de Cristo, tá? E qual é a diferença, né, dos Upanishads e dos Vedas, né? A diferença essencial apontada entre o Yoga dos Vedas e os Upanishads justamente é o caráter prático que assume, tá certo? Os textos mais antigos são metafóricos e não descrevem tanto as técnicas, diferente dos mais novos que são descritivos e oferecem ao termo yoga uma conotação metodológica, tá? Então ganha um caráter um pouco mais prático, ou seja, fica mais palatável os Vedas, fica muito mais palatável para o estudante, né? E essa é a função do professor, do mestre, né? Que é ensinar de uma maneira que o aluno aprenda. E aí, o Upanishad significa isso, né? Sentar-se aos pés dos mestres. Esses mestres que detiveram o conhecimento védico primeiro, e aí ensinam para os seus discípulos, através de contos e através de histórias envolvendo moral e ética e espiritualidade e assim por diante. São muitos Upanishads, tá, gente? São mais de 200 e alguns que têm uma relação direta com o yoga, né? Tipo o Maitri, o Yoga Tattva
Svetasvara, o Akata Upanishad, são muito... Isha Upanishad, a gente vai estudar, tá? Também, Mandukya Upanishad, tem vários que têm conotação direta com a prática do yoga, tá? Então, basicamente, para vocês entenderem e fazerem um mapa mental, é isso, tá? O resumo, a ressignificação dos Vedas que os mestres, né, os rishis, aqui representado nessa figura aqui, eles passam para o discípulo. E é isso que significa literalmente a palavra Upanishad, né? Sentar-se aos pés do mestre, tá certo? Então aqui eu falei para vocês, né, que a diferença essencial é o caráter prático que ele assume, e aqui um pedaço das Upanishads para vocês observarem aqui novamente, né, é um conhecimento antigo, isso tudo é feito com folha de palma, tá? E com tintas orgânicas, então é um trabalho muito minucioso, muito interessante. Lembrando que esse conhecimento ele era passado oralmente, depois, no século II antes de Cristo, é que a Índia começou a ficar mais... A literatura indiana, né, começou a se consolidar e os textos começaram a serem escritos. Tá? E as Upanishads fazem parte desses textos que começaram a ser escritos. Essa parte aqui mais é para mostrar um fragmento das Upanishads aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, né? E aí, normalmente, esses textos, esses Upanishads, eles são divididos em pontos, né? E elas têm características gerais, né? Claro, muda de um Upanishad para outro, mas a característica geral é essa. O primeiro ponto, a realidade suprema do universo é absolutamente idêntica à nossa íntima essência, tá? A íntima essência... A gente já vai ver aqui, ó. Ou seja, Brahman, quando tem um N aqui, a gente chama Brahman, a gente pode considerar como Deus, tá? Deus é Atman. Atman é o que? A nossa íntima essência, ou seja, a nossa alma, tá? Se tu tiver uma caneta, um papelzinho para ir anotando esses termos, é legal também para te seguir, né? Lembrando que isso aqui é um grupo de estudo, né? A gente vai tirando curiosidades e vai apontando alguns elementos que às vezes são novos para ti, né? Por exemplo, Brahman e Atman pode ser a primeira vez que você ouviu. Se aí tu anotando, isso vai fazendo com que esse conhecimento fique fixo na tua mente, tá? Ou seja, né? Brahma é Atman e Atman é Brahma. Ou seja, a nossa partícula de Deus está na nossa alma. Por isso que é tão importante buscar a nossa essência na prática de yoga, né? Porque isso vai fazer com que tu encontre essa partícula divina dentro de ti, tá? E vamos lá, o segundo ponto. Só a realização de Brahma Atman liberta o ser do sofrimento, samskara, roda do nascimento e morte. Aí a gente vê essa figura aqui que eu elenquei aqui para os nossos estudos, é uma roda, né? Então a gente mais ou menos é parecido com a ideia kardecista, né, dos espíritas, em que a gente vai vivendo e aprendendo, morrendo e nascendo, então a gente fica nessa roda, né, de aprendizagem, né, até que a gente faz esse encontro com até que a gente aprende, a gente encontra a sabedoria, e aí aqui no canto aqui, ó, está o objetivo do yoga, que é um moksha. Moksha é o que? A libertação, a salvação. Aí tu sai dessa roda de nascimento e morte, né? Para queimar, você deixa de fazer karma e resolve todos os teus karmas e se liberta, tá? E aí vai encontra Brahman, aqui, que está aqui no cantinho aqui, né? Que é Deus. Lembrando, Brahman com N aqui é Deus. Então você sai dessa roda de nascimento e morte que a gente chama o quê? De samsara, tá? Samsara. Tá bom? Se quiser ir anotando isso. Ou seja, tu vai em aprendizagem, entrando em contato com a tua essência, e aí quando tu entra em contato com a tua essência, tu faz esse encontro com Brahman, né? Com o encontro com Deus. E aí tu não precisa mais
encarnar, no caso, né? Você se libertou, você chegou à iluminação, samadhi, o moksha, a salvação. Tá bom? Então é isso. Basicamente igual essa ideia aqui, né? Inicial. Brahma Atma, e aqui a gente fala de Sansara, que é a roda de nascimento e morte, tá? A realização disso aqui, tá? Vai fazer tu se libertar dessa roda de nascimento e morte. Tá bom? Vai pontuando aí com o teu caderninho e a gente vai seguindo. Ó, o terceiro ponto, os pensamentos e ações determinam seu destino, a lei do karma. Cada qual se transforma naquilo que se identifica. Tá? Então é isso, a gente vai gerando, nossos pensamentos e ações vão gerando o karma, né? A lei do karma. Então a gente vai cada vez mais gerando karma e ficando nessa roda aqui. A partir do momento que a gente para de gerar o karma, a gente sai dessa roda e se liberta, tá? Isso aí é um ponto básico de toda a filosofia do yoga, tá? Quarto ponto. A menos que o ser se liberte e realize a realidade sem forma, Brahma Atma, em decorrência da sua sabedoria superior, Jnana, tá? Gnana, que se fala Jnana, mas se escreve Jnana, mas se diz Gnana. Terá necessariamente que renascer nos mundos celestes, no mundo humano ou nos mundos inferiores, dependendo do seu trajeto, né? Então é isso aí, gente. Ó, basicamente é isso. Através do conhecimento, a gente se liberta. Através de sabedoria superior, que está aqui escrito como Gnana. A gente tem aquele Gnana Mudra, né, que a gente faz para meditar. Aquele símbolo significa isso. O conhecimento, a nossa busca por esse conhecimento. Tá certo? Então, a menos que o ser se liberte, né, realize a realidade sem forma de Brahma Atma, em decorrência da sua sabedoria superior, ele terá necessariamente que renascer nos mundos, né? E aí vai continuar na roda do Sansara. Tá? Isso aí é mais uma reafirmação dos outros pontos que a gente já viu. Esse quarto ponto aqui. Então é bem básico, né? Se a gente observar bem essa figura aqui, a gente entende, tá? Através da sabedoria você se liberta, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Esses são os elementos das Upanishads, tá? Então a gente vai falar aqui do Mandukya Upanishads. Eu vou dar alguns exemplos para a gente já ir encerrando a nossa prática, a nossa aula, que é um pedaço de uma Upanishad, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa ideia das Upanishads, tá? A Mandukya Upanishad encerra em si o néctar das instruções sobre Brahman, ou seja, sobre Deus. O fato de que aqui enfatizar que Brahma é o Om, nomeado pela letra Omkara, esse Upanishad tem apenas 12 slokas, ou versos, mas ele possui uma grande complexidade em suas instruções. Então, o Mandukya Upanishad é o Mandukya que fala do Om, né? A gente canta o Om aí nas práticas e às vezes não sabe de onde é que vem, né? Onde é que eu acesso uma literatura que fala do Om, né? Normalmente a gente consegue mais ter uma interpretação na internet de alguém que fala sobre o Om, ou até do nosso professor de yoga, né, em sala de aula. Então aqui o Mandukya Upanishad, nesses 12 versos, é um dos Upanishads mais curtinhos que tem e mais interessantes também. Ele fala sobre Om. Então vamos lá, vou ler o verso 1 para vocês entenderem esse caráter filosófico das Upanishads. Om, todo esse mundo compreende o Omkara, imperecível. Uma explicação para ele, a letra é o que foi, o que é e o que será. Tudo isso é Omkara, o som primordial, o que está além do presente, passado e futuro. Tudo isso certamente é ele. O Om é tudo, bem como todos os Vedas se originam dele. De modo que o Pranava Om, né? Pranava, o sussurro, né? Pranava Om, ou o Omkara, é a sílaba original que dá começo a tudo. É isso aí. E a gente vê esse caráter filosófico, né? O Om é uma parte importantíssima da nossa prática, né? Como praticantes de yoga.
tá? E aí a gente vai ler mais um pedacinho de outra Upanishad, tá certo? Que se chama Isha Upanishad. Essa Isha Upanishad fala do aspecto da plenitude, tá? Fala do Purna. Purna é integralidade, é plenitude. E aqui tem um mantra muito famoso, né? Que é o Purnamada. Provavelmente quem já pratica yoga e está assistindo essa aula já cantou esse mantra, tá? Então, o que fala? Fala da sua plenitude em essência, tá? Ele é bem um pouco complexo, mas a gente vai seguindo aí e vai tentando decifrar, né, em linguagem abstrata da mente, tentando interpretar o que passa, o que eles queriam passar nesse mantra, tá? A Isha Upanishad é chamado assim porque ele começa com a palavra Isha. E Isha significa Senhor, né? Que é o ser mais íntimo de todos. Diferentemente dos outros Upanishads, a Isha é toda em verso. E muitos pensam que é o mais antigo e o melhor das Upanishads, tá? Aquele Brahman é infinito. Lembrando que Deus, né, é infinito. Esse mundo fenomenal também é infinito. Mas isso, né, o mundo é somente uma projeção daquilo, de Deus. Apesar disso, se isso é retirado daquilo, né, se o mundo é retirado de Deus, permanece infinito como antes. Ou seja, uma essência permanece como antes. Paz aos indivíduos, paz aos planetas, paz aos animais. Então, essa primeira frase aqui que foi traduzida. Então, se tirar tudo, fica a essência. É isso que esse Upanishad quer dizer, tá? A ideia é que o mundo fenomenal não tem nenhuma existência independente. Existe apenas porque é suportado por Deus, Brahma. É apenas uma sobreposição de Brahma. Algumas vezes, se andamos ao longo de um caminho escuro, poderemos confundir uma corda com uma cobra. Esse aqui é um conto muito famoso na Índia, eles usam o tempo todo em várias literaturas, né? Confundir a corda com a cobra. Essa ilusão é possível devido ao formato da corda. Quando essa ilusão desaparece, não há mais uma cobra, ela uniu-se à corda. Da mesma forma, quando conhecemos Brahma, que é também o nosso ser, né, a nossa essência, como a gente falou lá no início, né, nos pontos primordiais ali das Upanishads, o mundo se absorve nele. Se a gente conhece a nossa essência, a gente conhece Deus, né, e observa que tudo é transitório, tudo que está ao nosso redor é transitório e serve como um aprendizado para a gente. Basicamente é isso que a Upanishad que quer dizer. Tá? E aqui a gente continua com mais alguns versos dessa Upanishad. Aquele que vê tudo em si mesmo e a si mesmo em tudo, nunca sente aversão em nada. Isso é o que é chamado de Samadarshita, equanimidade. Todos os seres têm um ser comum. Essencialmente, somos todos um. Diferenciamos apenas em termos e nomes e formas. Agora aqui o verso 7. Quando uma pessoa sabe que ele mesmo tornou-se tudo e conhece a unidade das coisas, como pode odiar ou amar algo? O verdadeiro teste do conhecimento do ser é que você sente que é um com tudo. Você está em toda parte em tudo, não há dois. Há apenas um. E esse um é você mesmo. Então aqui a gente pode traduzir como yoga, né? A união, né? Por isso que é muito importante ler o Upanishad, porque é um texto que vai na essência mesmo, vai no âmago do yoga, né? Vai lá no cerne da nossa filosofia. Então, gente, isso era um resumo que eu queria passar para vocês, né? Se tiver alguma dúvida, entre em contato, tá certo? Se quiser fazer parte das turmas também, é só mandar mensagem por aqui e a gente vai seguindo, tá certo? Muito grato pela presença e até a próxima. Namastê!